Cada um de nós enfrentamos um conflito de uma forma. Tem aqueles que xingam, brigam, gritam, batem, né? Ficam muito bravos quando estão diante de um conflito. Tem aquele outro que ele liga a Netflix, liga a televisão, começa a assistir alguma coisa, finge que não tá acontecendo muita coisa, pega um livro para ler ou vai beber, ele meio que se desliga daquela situação. E tem aquele outro que concorda sem concordar. Ele começa meio que por panos quentes, sabe? Ele começa a dizer assim: não, tá tudo bem, então vou fazer do jeito que você quer, é melhor assim mesmo, né? Qual dessas formas que você reage? Então, lá na nossa infância, a gente foi aprendendo a enfrentar as emoções conflituosas, aquelas que mexem muito com a gente, né? E aí nós enfrentamos elas de algumas formas. Então, a primeira é lutando contra elas, a segunda, para buscar um controle, né? Com medo de validar aquilo que eu tô sentindo mesmo. A segunda forma é se desligando das emoções, fingindo que elas não estão acontecendo. E a terceira é se congelando mesmo, né? Então vamos entender um pouquinho de cada uma dessas três formas. No enfrentamento hipercompensatório, nós começamos a lutar contra aquela emoção, sabe? Então não é necessariamente contra a pessoa. Aquele xingamento, aquelas brigas, os gritos, não é exatamente sobre a pessoa, mas é o que você sentiu. Então, com a intenção de não validar aquilo ali, sabe? De não se tornar verdade os meus medos, eu simplesmente começo a entrar numa guerra mesmo, né? Entrar num conflito de uma forma bem perturbadora ali, né? Talvez pelo medo do abandono. Então, eu vejo uma situação onde talvez o meu parceiro sinto que ele vai me abandonar e para que isso não se torne verdade, eu entro nessa guerra, sabe? Em busca do controle. Opa, eu não vou sentir esse abandono novamente. Então, é uma forma de cuidar para não sentir rejeitado, abandonado, defeituoso. Entra numa forma de enfrentar lutando isso, né? E simplesmente uma busca do controle para não validar que aquilo seja verdade, sabe? Agora, já no modo de enfrentamento de resignação que a gente fala, é como se fosse um congelamento, sabe? Então, a pessoa, ela deixa de se posicionar, ela deixa de falar qual é a ideia dela. Então, acionou alguma coisa dentro dela e por conta disso, com medo de não conseguir lidar, né, de lidar com a frustração, com a perca do vínculo com a pessoa, ela simplesmente se congela, ela fala assim, tá tudo bem, então, você tá certo mesmo, eu acho que é dessa forma, faz sentido o que você está falando, mesmo que ele não esteja concordando, ele não entra no processo de lutar sobre o que ele acredita, sabe? Ele entrega as bets mesmo, sabe? Ele fala, vai fazer do seu jeito mesmo, você que sabe fazer, ele concorda sem concordar. E isso simplesmente é por um medo de perder o vínculo com aquela pessoa, sabe? De não saber aonde aquilo vai levar, então ele acaba concordando sem concordar. E por último, existe a forma de evitação, que é uma fuga mesmo, sabe? Assim, então a pessoa ela realmente ela foge. Ela liga a TV, ela se desliga das suas emoções, né? Então tá doendo tanto aquilo e com medo do sofrimento que aquilo pode lhe causar. Então começou a discussão em casa, a esposa começa a falar ou o parceiro começa a falar e ele não sabe lidar com aquele sofrimento, como eu não sei lidar com aquilo que me acionou, eu vou lá e vou me desligar. Eu sento para assistir uma TV, eu olho uma revista, eu começo a ver vídeos no celular, eu saio para beber, eu faço qualquer coisa menos enfrentar aquilo que foi me acionado. Então é muito mais um medo de entrar em contato com os seus próprios conflitos mesmo. Então ele se desliga, se desconecta, sabe? É aí que muitas vezes você sente aquela desconexão com o seu parceiro, sabe? Porque ele não briga, vocês não entram em grandes conflitos, mas também vocês não resolvem, não se conectam. E o que determina qual vai ser a forma com que nós vamos enfrentar os nossos conflitos? Primeiro, nós nascemos com um temperamento inato. Então a gente já nasce com alguma coisa, né? E com o passar do tempo, através de três situações, a gente acaba indo mais para um lado ou para o outro, né? Então o que acontece? Muitas vezes pelas observações, como eu observo a forma com que as pessoas lidam com os conflitos, eu vou internalizando aquilo, né? Sendo bom ou sendo ruim, eu vou fazendo meio que igual, vou aprendendo
um pouco por estar observando aquelas situações. Segunda coisa são pelas regras, né? As instruções que nós recebemos, quais são as instruções? Como que eu vou fazer? Então, o outro fala pra gente, ó, você tem que agir dessa forma, faça dessa outra maneira. Isso também contribui para as nossas formas de enfrentar um conflito. E por último, é a consequência. Como é que você sempre lidou com as consequências daquilo que você fazia? Como é que o que você fazia com aquilo? Você era incentivado, segundo aquela consequência que você teve, ou não? E isso determina como que nós vamos enfrentar os nossos conflitos na vida adulta. Então, levando em consideração já o nosso temperamento, que nós nascemos com ele, que ele é inato, mais essas três informações, as observações, as regras e as consequências que nós temos. Isso vai determinar como é que a gente vai reagir diante de um conflito. Agora, essas estratégias, elas foram úteis e importantes lá atrás, na sua vida, na sua infância, na sua adolescência. Elas foram importantes por uma questão de sobrevivência. Foi a forma que você deu conta para realmente conseguir lidar com aquelas emoções. Porém, agora, talvez elas não sejam mais tão úteis assim, porque talvez agora não seja mais tão aceitável ficar gritando, xingando, brigando, talvez não seja aceitável fugir, né, dos conflitos que você tá enfrentando. Então agora a gente precisa ser mais saudável na forma de enfrentar um conflito. E como que isso acontece? Que é aí que é o pulo do gato. O que que você vai fazer então para enfrentar um conflito de uma forma mais saudável e coerente nas suas relações, né? A gente chama de um automonitoramento, que você vai começar a refletir sobre as suas estratégias que você usa, né? Então, quando tá conversando com alguém ali, você já vai se monitorando, você vai olhando o que eu estou pensando naquele momento, qual é o pensamento que vem, como que eu estou sentindo aquela conversa que está tendo e quais são as minhas reações, como é que eu estou reagindo diante daquele conflito. Então você vai começando a se perceber, vai se auto-monitorando e vai entendendo, opa, estou fugindo aqui, ó, isso aqui tá me dando um medo de perder essa pessoa, o que que acionou em você? E aí, então, você vai lidando, aprendendo a lidar com todas essas questões que vocês foram acionados aí.